Oi, gente! Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal e, como prometido, né, às quartas-feiras a gente tá fazendo esses vídeos mais explicativos. E continuando o vídeo anterior, que a gente contou, os dois vídeos anteriores a esse, que a gente contou um pouquinho da nossa história, como é que a gente saiu do Brasil e foi pra Europa, veio pra Europa. A gente vai contar agora como que a gente se conheceu e como eu consegui a minha residência lá em Malta, já que eu não tenho dupla cidadania. Então é isso, então se você tá meio perdido aí, corre lá que tem dois vídeos, um falando da história da Tami e o outro contando um pouquinho da minha história. Então clica lá e depois assiste esse aqui, senão você vai ficar meio perdido nas histórias. Então vamos lá. Bom, como eu acabei o vídeo anterior, né, como foi o último vídeo postado aí na quarta-feira passada, depois, né, de ter tomado os paus lá na entrevista e tudo mais e não ter dado muito certo, eu resolvi me matricular na escola de inglês. Tomei pau porque meu inglês era muito ruim. E aí foi então que eu encontrei a Tami, né, conheci a Tami lá na mesma escola, que foi a Club Class. E aí no início a gente começou só a ser amigo, né, não tinha nenhuma segundas intenções até então. Não da minha parte, né, porque ele já tava de olho em mim. Ah, tá se achando. Mas a real é que a gente ficou muito amigo e eu até acho engraçado hoje em dia, porque na época eu ficava brincando com ele, né? Depois eu caso com você só pra pegar a cidadania. Brincadeira, né? No fundo, toda brincadeira tem seu fundo de verdade. Dei o golpe da cidadania. Enfim, ficamos muito amigos e o pessoal, né, que faz intercâmbio em Malta, na maioria, vai pra ficar pouco tempo, poucos meses. E eu fui pra ficar 6 meses, o que é um período já considerado muito pra Malta. E aí acabou que todo mundo começou a ir embora, né? Todo mundo que eu conhecia. E só sobrou a Dona Voz da Consciência, já que ele estava lá já morando, né? E não mais como um viajante, né? Um intercambista ou qualquer coisa do tipo. Ele realmente já tinha ido pra tentar se fixar lá. Pra quem perdeu um pouco a história, na verdade eu mudei pra Europa já na intenção de tentar a vida mesmo, assim, de morar, fixar pelo menos um tempo. Não esperava que eu iria ficar tanto tempo igual eu já tô hoje em dia, mas a minha ideia não era só fazer o intercâmbio, sim tentar construir a vida. E eu, em contrapartida, fui só pra ficar os 6 meses e voltar pro Brasil. Enfim, acabou que a gente ficou muito próximo, né? Depois que as pessoas que eu conhecia foram embora e acabou que a gente ficou, enfim. E começamos a ficar, né, mais sério. Isso foi no final do ano. Então eu tava com a passagem de volta pro Brasil em fevereiro de 2018, é isso? Nossa, gente, faz muito tempo falando assim, né? E aí a gente começou a ficar e tal, muito sério. Eu já tava apaixonada por Malta, amei lá, enfim, já queria muito ficar. E tendo a Dona Voz da Consciência foi mais um motivo para eu querer ficar. Então a gente começou, ele principalmente me motivou a começar a mandar alguns currículos. Só que eu achava aquilo assim, viável, porque eu não tinha cidadania, meu inglês estava muito fraco ainda. Então eu pensava assim, nossa, não vou conseguir, não vai rolar. E eu sempre fui desacreditada em mim também. Então eu ficava assim, nossa, sem chance, né, de eu conseguir, mas vamos tentar. E nesse tempo eu já tinha conseguido recentemente o meu emprego, então eu tava naquele negócio também de início de emprego, a gente tava tentando arrumar a vida da Tami. Não que a minha vida estava arrumada naquela época, eu tava achando que eu não ia dar conta de manter no emprego que eu tava, por causa também do inglês, os desafios, enfim, foi um período bem conturbado, bem mas desafiador, né? Eu acho que é a palavra, porque quando a gente começa realmente se fixar num país, é tudo muito novo, burocracia, em inglês, o inglês dificulta tudo, porque às vezes você não sabe resolver problemas simples que você saberia se fosse em português, se fosse no seu país. Simples abertura de conta em banco já é um desafio. E, enfim, todos os desafios, né, de um emprego, principalmente um emprego na área que demanda um conhecimento maior. E, enfim, para ele foi bem complicado, né, nessa adaptação mesmo. E pra mim
em contrapartida, eu estava incerta de como que seria o meu futuro, assim, né? Se eu ia voltar pro Brasil mesmo ou se eu iria conseguir alguma coisa. Enfim, no começo eu estava só aplicando para vagas que não exigiam qualificação, então empregos em lojas, restaurantes, apliquei para o McDonald's, apliquei para várias vagas assim, com coisas que eu realmente nunca tinha trabalhado, mas que talvez poderiam ser um pouco mais fáceis, né? E ele me motivou a tentar algo na minha área, só que eu pensava assim, gente, sem chance, porque eu não tenho conhecimento nenhum aqui, como é que funciona a contabilidade aqui, e também porque no Brasil eu nunca exerci a profissão de contadora, então apesar de eu ser formada em ciências contábeis, lá eu trabalhava em outra área, a área de perícia trabalhista, que não tinha nada a ver com contabilidade, e então eu ficava muito assim, nossa, não vai dar, ainda mais em inglês, né? E ele acabou me motivando, na verdade ele acabou mandando uns currículos também por conta dele, não por minha conta. A gente montou o meu currículo, né? Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho como é que monta esse currículo em inglês, no geral aqui para a Europa, que também é um pouquinho diferente do Brasil. Mandamos vários currículos para as vagas mais diferentes que vocês possam imaginar. E acabou que apenas um lugar me chamou para entrevista e foi um escritório de contabilidade. Inclusive eles me ligaram porque a Tami não tinha número. Eu não tinha nem número lá de Malta, porque o chip que eu tava era só de internet. Eu não tinha número para fazer ligação. E aí eu coloquei o do Matheus e eles ligaram para ele. Pra mim, exatamente. E aí depois eu tive que ligar de volta, mas eu não conseguia entender nada do que eles estavam falando. Eu não sabia mais que empresa que era, porque eu já tinha mandado para várias. Eu não sabia o endereço. Eu tentei perguntar o endereço, não consegui entender o endereço, que o endereço ainda é em maltês. E aí, enfim, com muito custo eu consegui entender mais ou menos onde é que era. E o horário eu fiquei meio incerta. Aí eu até conversei com ele, né, gente? Então vai mais cedo, né? Porque melhor chegar lá bem mais cedo do que atrasado. Enfim, fui pra fazer essa entrevista. Na época, pra vocês terem ideia, eu não tinha nem roupa social, nem nada. A gente saiu correndo pra comprar alguma blusa, eu ainda pagando em real, sofrendo pra comprar uma camisa social. E eu fiquei assim, nossa, que merda, né? Eu vou gastar uma grana aqui nessa camisa social e com certeza não vou passar nessa entrevista. Fui lá, fiz a entrevista. Na época eu fiz a entrevista com o dono do escritório. Esse era um escritório de contabilidade mesmo, então não era uma empresa nem nada. E aí ele começou, na época, né? Só falando um pouquinho antes aí, eu tive alguns dias até a entrevista. A entrevista foi no começo de janeiro, mais ou menos. E aí eu estudei de acordo com vários vídeos que eu vi no YouTube. Então eu praticamente decorei o que eu tinha que falar, contando um pouquinho da minha experiência, os meus conhecimentos, enfim, essas coisas, essas perguntas mais básicas de entrevista. Estudei através disso e fui assim, com o negócio decorado, mas chegou lá, obviamente, já tava esquecendo quase tudo de nervoso. Por fim, foi, né, o dono do escritório que fez a entrevista comigo e ele começou muito bem, começou perguntando o que a gente tinha combinado na minha cabeça que ele perguntaria. Então ele foi com aquelas perguntinhas mais básicas mesmo. E depois ele já começou a questionar coisas específicas de contabilidade. E aí, nesse momento, eu me ferrei, quase me ferrei, na verdade, porque eu não entendia, não sabia a linguagem técnica, né, da contabilidade em inglês, não sabia realmente falar em inglês. Eu até, algumas coisas eu conseguia entender o que ele estava me perguntando, mas eu não conseguia falar em inglês. E aí, numa dessas perguntas, eu entendi o que ele estava falando, porque a palavra é bem parecida com o português. E eu falei pra ele, olha, eu
sei o que você tá falando, eu sei fazer isso, mas eu não sei inglês. E aí ele viu assim que eu tava muito nervosa também, ele viu que eu não tinha conhecimento do inglês especificamente, e ele falou, olha, eu vou te dar, então, nós vamos fazer um teste, você vai ficar aqui 2 semanas, e se eles acharem, né, que você, né, que dá pra fazer, você fica, senão aí a gente paga as 2 semanas e é isso. Na época, pra vocês terem ideia, nem isso eu entendi direito que era 2 semanas. Depois que eu fui entender, né, mas eu fiquei assim tão nervosa, eu só entendi que era pra ir. Mas eu não sabia se era já pra começar no dia seguinte, se não era. Nossa, eu lembro que foi uma confusão, né? Quando eu cheguei em casa, o Matheus me perguntou, eu falei, amor, não sei, não tenho certeza de nada, só tô indo. E aí eu fui no dia seguinte, e aí eu comecei a realmente trabalhar. Nessa época eu tava estudando ainda, então também há 4 anos atrás, as regras do intercâmbio em Malta eram um pouco diferentes do que é atualmente. Então na época o estudante não podia trabalhar, então eu praticamente larguei a escola, já que esse trabalho seria tempo integral, e comecei a ir lá regularmente, né, durante as 2 semanas, e acabou que passou as 2 semanas e eles me deixaram, não falaram mais nada e eu continuei trabalhando. Então pra mim tava bom porque era um sinal de que as coisas estavam encaminhando. Acabou que chegou no final do mês, né, que seria para eles acertarem o pagamento e tudo mais, e aí eles realmente me deram a notícia de que iam agilizar, né, toda minha documentação para eu trabalhar legalmente lá. Nessa época já ia vencer o período do meu curso de intercâmbio, porque eu estaria voltando para o Brasil justamente no final de fevereiro, isso era meio de fevereiro mais ou menos. Quer dizer, antes, né, era janeiro, final de janeiro. E aí eu simplesmente abdiquei do visto de estudante na época que eu tava para aplicar pro Work Permit, que foi essa permissão de trabalho, que eu consegui esse visto de trabalho que me deu a possibilidade de morar lá legalmente, trabalhar legalmente e viver lá, que a gente viveu lá por 3 anos. No começo eu não entendia nada o que era pra fazer, era horrível, assim, porque a pessoa falava e eu ficava assim, sabe? Eu fico tentando me imaginar o meu rosto, né? Eu olhava assustada, sem entender direito o que era pra fazer, ao mesmo tempo nervosa e tal. E muita coisa foi assimilando mesmo, assimilando coisas que eu estudei, coisas que eu imaginava como é que seria, né, com base na experiência que eu tinha no Brasil, por mais que não era em contabilidade, eu já tinha uma experiência, eu já não era mais criança, né, já tinha aí 27 anos, então foi tudo meio que assimilação mesmo, né, de coisas que eu já tinha estudado com coisas que eu imaginei, ó, deve ter que fazer isso porque eu preciso de chegar nesse resultado, enfim. E muita coisa também, uma coisa que eu fiz muito mesmo, era quando a pessoa que estava me ajudando, né, me treinando, ela falava às vezes uma palavra que eu não entendi, era a palavra assim, chave que faria sentido em toda a frase, e eu não entendia justamente essa palavra. Eu abri o Google Tradutor e eu tentava escrever o que eu tinha ouvido. Assim, eu tentava, sei lá, realmente escrever, imaginando como é que seria escrita essa palavra. E acaba que o Google Tradutor, ele dá uma correção para você quando você escreve errado. E não vou dizer que funcionou todas as vezes, mas muitas vezes funcionou. E eu consegui realmente entender o que ela estava me pedindo. Contexto geral. É loucura falar isso, mas me ajudou muito isso. E realmente assimilar, né? Assimilar o que eu tava vivendo, o que eu tinha que fazer com todas aquelas novas informações. E foi muito difícil, né? Eu acho que por mais que eu e o Matheus expliquemos aqui pra vocês, é uma experiência muito única, principalmente quando você não tem muito inglês. É muito complicado, né? Não é fácil, só quem te esquece, né? Não é que esquece, né? Que vai passando, né? Vai passando e
E é isso, você vai acostumando, né? E hoje em dia não é mais um problema pra gente. Mas quando a gente para pra pensar no que a gente passou, é muito perrengue, não tem como. Não vai achando que, a não ser que, obviamente, você vem por transferência, você já tem um baita domínio da língua, você vai continuar fazendo o que você fazia no Brasil e tal, pode ser que a sua experiência seja um pouco menos, não digo traumático, mas um pouco menos conturbada nesse sentido. Mas só pra vocês terem uma ideia, tipo, o que definiu se eu ia ficar no meu serviço ou não, no meu trabalho atual, 2 meses depois, 1 mês e meio depois que eu tava lá, o meu chefe pediu para eu fazer uma apresentação toda em inglês, apresentar um produto novo que a gente ia começar a trabalhar na época, e foi feito. Eu estudei, fiz a apresentação toda bonitinha, apresentei lá para 5, 6 pessoas, tudo em inglês. Inclusive tem umas partes dessa apresentação que a palavra não vinha em inglês na minha cabeça, eu soltava um português com inglês, mas eu soltava numa confiança e tão rápido que nem eles entendiam, mas eles falaram, mas tá tão confiante que deve ser verdade, né? E aí passou umas 2, 3 vezes isso aconteceu, e aí depois que eu me toquei, eu tava tão nervoso, tão concentrado, né, na hora da apresentação, que só depois eu falei, nossa, o que eu fiz, né? E enfim, deu certo. Mas só pra dizer que não é essa coisa maravilhosa, que é tudo bonito, vai chegar na Europa. Enfim, para alguns pode até ser, mas eu acho que no geral... Eu acho que cada um tem sua experiência, né? Também não é que a gente tá querendo desanimar nem nada, muito pelo contrário. É para mostrar que é possível, sim, mas não é fácil, né? Exige uma dedicação a mais aí. Dedicação e força de vontade mesmo, porque vários momentos eu mesma pensei em desistir, principalmente porque eu já tava com uma vida relativamente estável lá no Brasil, e você ter que começar do zero. E quando eu falo começar do zero, assim, óbvio que eu acho que nunca é do zero, porque a gente já tem uma bagagem que, querendo ou não, é válida aqui. Mas o sentido de começar do zero, eu acho, porque quando você não tem o domínio da língua, eu pelo menos me sentia como uma criança. Então, assim, eu não consigo me expressar o que eu quero, expressar a minha dúvida, expressar, talvez a minha forma de trabalhar. Então, você realmente fica totalmente dependente, totalmente ali querendo se expressar e não consegue. E da mesma maneira, assim, em relação ao trabalho, né? Às vezes tem coisa que uma coisa simples, assim, que você faria, assim, numa boa, se fosse na sua língua, e quando é uma língua diferente que você não sabe, ou um método diferente, porque no país, né, é feito de uma forma e no Brasil de outra, você se sente muito, muito perdido, muito impotente, não sei explicar, assim, realmente um desafio, não tem como. É difícil. E tudo, né? Além do trabalho em si, aí depois você tem que sair, você tem que arrumar um lugar para você morar, para alugar um apartamento na Europa. Cada país tem sua metodologia, mas geralmente no geral é bem parecido. Então tem que dar depósito, tem que pagar aluguel antecipado. Então uma série de coisas que, além de financeiramente você tem que estar um pouco preparado, é tudo novo. É tudo novo, o contrato é em inglês, então você vai ter que ler um contrato em inglês, talvez você nunca tenha lido. Então tem uma série de coisas, é tudo novo. Você tem que tirar no caso da Tami, tinha que tirar o work permit, permissão de trabalho. É um processo burocrático tudo novo. Eu tinha que tirar minha carta de residência, mesmo tendo cidadania, eu tinha que ter a minha identidade maltesa. E tive que ir lá, passei um perrengue também por causa do inglês, por causa do processo burocrático. Então um monte de coisa que assim... que você vai passando, né, e obviamente... Situações, né, que você tem que passar, porque você tá, né, naquele intuito de viver legalmente no país e tal, e você precisa ter a documentação dele. E são situações que te testam o tempo todo. Então, eu até, no começo, assim, eu lembro que eu ficava exausta, eu chegava em casa muito cansada, porque você tem que pensar 2 vezes. Além de você ter que pensar as coisas que você tem que fazer, né, você tem que pensar em inglês. Então, assim, eu ficava realmente muito cansada. E, enfim, é um desafio muito grande, mas são etapas, né? Eu acho que hoje a gente já tá numa situação bem confortável, no sentido de, né, já sabemos mais ou menos como é que lida, o nosso inglês já melhorou bastante, né, desse tempo todo, de lá pra cá. A gente tá em constante crescimento.
aqui fora, e eu acho que o mais legal disso tudo é que a gente realmente consegue ver esse crescimento, né? Porque às vezes no Brasil a gente fica muito acomodado no mesmo trabalho, no mesmo morando na mesma casa, enfim, tudo muito o mesmo. E aqui, quando você tá fora, tudo você tem que se virar o tempo, depende e é o de você. tempo todo, assim, o tempo todo, né? Vale muito a pena por crescimento pessoal, por conhecimento pessoal, muito mais do que por estar morando no exterior em si, mas por esse crescimento. Eu acho que realmente, se a gente tivesse no Brasil, com certeza a gente não teria a mesma experiência que a gente tem hoje. Então, e aí depois aí desses 3 anos, foi 3 anos, no meu caso 3 anos e alguns meses, a Tami 3 anos exatamente, morando lá em Malta, entre altos e baixos, porque não é só altos, eu acho que é mais baixos que altos, para falar a verdade. E aí então que a gente, obviamente, continuou nossa relação, continuou namorando e tudo mais. E aí apareceu a oportunidade de mudar para a Inglaterra, para Londres, que é onde a gente está morando atualmente. Já faz mais de um ano, inclusive o tempo está voando aqui. E aí a gente decidiu, nós dois novamente, já que a gente começou a nossa etapa lá em Malta, abraçar essa ideia e mudar aqui para Londres, para o Reino Unido. E aí foi outro capítulo dessa novela nossa morando fora. Mas para esse período específico tem vários vídeos aqui no canal, então se você não viu, não conhece um pouco mais da nossa história, eu vou deixar aqui no card e na descrição desse vídeo também. Tem vídeo nosso de quando a gente chegou, como é que foi a aplicação do visto. Na verdade, um vídeo lá em Malta ainda, contando um pouquinho dos motivos do porquê que a gente resolveu se mudar de lá. Tem vídeo explicando por que deu errado o meu visto e depois o que a gente teve que fazer em plena pandemia para conseguir o meu visto aqui, né? Que no caso eu não sou, né? Não tenho dupla cidadania, então nós tivemos, né, que passar por algumas coisinhas aí para que eu conseguisse viver aqui legalmente. Mas que no fim foi bom que, como a mudança para a Europa só fortaleceu cada vez mais a gente, então acho que tudo é necessário, nada vem por acaso. Mas no próximo vídeo, na próxima quarta-feira, a gente vai explicar mais ou menos, que eu acho que a gente nunca falou a respeito por que a gente mudou para a Inglaterra, como é que foi esse processo e também como é que foi a nossa adaptação aqui na Inglaterra, porque a gente morava numa ilha, um clima maravilhoso, praia para Tami, então foi... Vem para outra ilha, né? A diferença é que a ilha lá era paradisíaca, daqui nem tanto. É o paraíso invertido. Mas como é que foi a adaptação? Que os primeiros meses foi bem complicado, bem difícil, porque é muito, muito diferente. Por mais que eu tenha mudado de São Paulo, fui para Malta, aquela calmaria, aquela paz, sem violência, sem nada. Aqui também é tranquilo, quando se compara com São Paulo, mas quando se compara com Malta, foi um choque de realidade totalmente diferente. Muito, muito, muito diferente. Então fica aí que no próximo vídeo a gente vai contar aí como é que foi esse processo desde saindo de Malta até o boom da adaptação aqui em Londres. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida também, alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que você queira saber, deixa aqui nos comentários, seja de trabalho, seja de currículo, enfim, qualquer outro assunto relacionado, que a gente vai fazer vídeos explicando um pouquinho mais pra vocês. E não esquece que domingo também tem vídeo, mas vídeo de país novo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Fui! Fui!